Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Que todo louvor seja dado a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Parabéns, aniversariantes, que Deus te dê muitos anos de vida. Nós alegramos com seus anos de vida. E você que está passando algum problema, um parente acamado, um parente em estado de saúde muito grave, ou um problema financeiro, algum problema familiar, não se esqueça que Deus é do milagre. E o Deus fará um milagre na sua vida, te dando conforto daquilo que você precisa. E Deus te dê todos os seus, realize todos os seus desejos, que esteja dentro da vontade dEle. Deus é o Deus do milagre e da esperança. Não se esqueça disso, no final estaremos orando. Não se esqueça do amor de Deus, que te ama muito. Vamos ler, iremos ler 2 versículos onde fala de fé e das boas obras. Está lá em Tiago, muito conhecido, então fé e boas obras. Lê para nós. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2, 17 e 18. Tá bom. A fé é o firme fundamento, ou o firme alicerce. A base de tudo está na fé. Né? Isso está lá em Hebreus 11, 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Somos salvos pela fé e somos salvos pela fé e não pelas boas obras. Somos salvos pela fé, não pela... mas para realizarmos as boas obras. Tiago 2, 8 e 9. Olha que mistério. Nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Não pelas obras, mas somos salvos pela fé para realizar boas obras. Então, tá junto. Não tem como separar. Não é? Mas primeiro a fé. Neste texto bíblico, em Tiago 2, 17 e 18, está falando sobre ter fé e boas obras, ou ter fé e fazer o bem. As duas coisas caminham junto. Como vimos, há uma relação entre fé e boas obras. Mas para termos uma fé e fazermos as boas obras, só se consegue quando se tem uma fé verdadeira. Caso contrário, não tem valor algum. Então, para que tenhamos uma fé e que essa fé produza boas obras, boas ações, é necessário que essa fé seja genuína, verdadeira. Uma fezinha de qualquer jeito não funciona. Inclusive, no final, a gente vai fazer esse comentário sobre isso. Então, perguntamos, o que é então, de fato, uma fé verdadeira? O que é uma fé verdadeira? O que caracteriza uma fé verdadeira? O que faz a pessoa ter uma fé verdadeira? A gente vai decorrer isso aí. O nosso tema é a fé verdadeira. Repetindo, a fé verdadeira. O cristianismo não é uma fé passiva, apenas de crenças intelectuais ou sentimentos. Como fosse uma coisa filosófica, né? Apesar que na filosofia tem a parte ética dela. Mas eu não vou aquele conhecimento de só discutir, não é. Eu sei muito sobre o Velho Testamento, eu sei sobre as leis, eu sei sobre os rituais, isso não basta. Né? Não é isso. É um chamado à ação, a uma vida transformada que se manifesta em obras. Então é fé, a gente acredita, mas ela tem que transformar em ação. O apóstolo Tiago, em sua carta, é enfático sobre isso. Diz assim: assim também a fé por si só ela sozinha, se não é acompanhada das obras, está morta. Tem que estar acompanhado, junto. As duas caminham. Ela é morta. O apóstolo Tiago está dizendo que a fé sem as obras é morta, ou seja, não existe. Isso é tão... Eu sempre preguei não sei quantas vezes esse versículo. Explico isso. Uma hora vai ter que entender. Né? Um dia eu fiquei quase o dia inteiro explicando. Ela não é que eu tenho fé, que eu tenho que fazer boas ações, que a minha fé fica valendo. Não é. Se eu não tenho boas obras, é porque eu não tenho fé. Ela é morta. O que é uma coisa morta? Ela não existe. Ela não tem ação.
ela está parada, estagnada, daqui a pouco vai feder. Então ela tem que estar junto, porque a fé genuína muda o nosso caráter, nossa maneira de ver o mundo e nos faz agir, nos faz ter boas obras. Então a fé genuína de Deus, e Jesus disse assim, é necessário vos nascer de novo, né? Da água e do Espírito. O que é isso? Mudar a maneira de pensar. Se não mudou, é porque ela está morta. Uma das coisas que faz nós termos a fé verdadeira é o Espírito Santo. Nós cristãos e cristãs temos o Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. João 14, 16, 17, 25, 26. Então o Espírito Santo que habita em nós faz nós lembrarmos que nós precisamos fazer o bem. Ele nos induz a isso. É necessário. Quem não tem um Espírito não é filho de Deus. O que nos caracteriza como filhos de Deus, salvos, é termos o Espírito Santo. Ele é o selo, a garantia. Em resumo, o Espírito Santo faz com que nós pratiquemos as boas obras. O próprio Jesus diz que o Espírito Santo ungiu para ele fazer o bem. Quem ungiu Jesus para fazer o bem? O Espírito Santo. Está lá, lê para mim. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, de 17 a 19. Foi todas as ações de Jesus guiadas pelo Espírito Santo. Este versículo está em Isaías 61 e 2. Então, Jesus chega lá em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, abre lá em Isaías 61 e 2 e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim para fazer o quê? O bem. Então é necessário termos o Espírito. No Velho Testamento já falava de Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo para fazer o bem. Então desde o Velho Testamento já está falando isso. Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Senão nós não fazemos o bem. Vai ser uma coisa mecânica. O amor. Para fazer o bem é necessário ter amor. Não podemos esquecer que tudo que fizermos tem que ser por amor. Caso contrário, não tem valor. Está lembrado? 1 Coríntios 13, de 1 a 3? É como um sino tocando. Tudo que eu posso dar minha vida aos pobres, eu posso dar tudo que eu tenho, eu posso fazer tudo. Por quê? Às vezes é para encargo de consciência, às vezes é para aparecer na mídia, ou para me ser eleito, mas se eu não tiver sentimento de amor e fizer aquilo por amor, não tem valor. Não tem valor. Né? Você faz a sua mão direita, não vê o que a esquerda fez, nem a esquerda vê o que a direita fez. É o certo. O Espírito Santo nos faz amar o nosso próximo. Olha o Espírito Santo aí, ele que nos faz amar o próximo. Lê para mim. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O Espírito Santo que nos foi dado e habita em nós, derramou o amor de Deus em nossos corações. Então diz, portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quem que derrama o amor de Deus nos nossos corações para que amamos o próximo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o amor e as boas obras, juntando tudo. Uma fé verdadeira tem que ter boas obras. E as boas obras que praticamos é através do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Aí nós amamos o próximo e fazemos as boas obras. Fazemos o bem. Fé que faz ser engajados e ativos. Como vimos, uma fé viva tem que ser ativa, de ação.
Nossa fé em Cristo deve nos mover, fazer nós agirmos. Nossa fé em Jesus deve nos fazer agir. Nossa fé em Jesus Cristo nos faz ser ativos e engajados. 3 maneiras de estar engajados: estarmos envolvidos, estarmos comprometidos com a causa de Cristo pela fé verdadeira. Então eu vou falar de 3 maneiras de nós estarmos engajados, né? Estarmos envolvidos. Engajamento com Deus é o primeiro. Uma fé ativa começa com um relacionamento vivo com Deus. Isso envolve disciplinas como oração consistente, participe dos cultos de orações, ore em casa, tire um tempo a orar. Leitura e meditação na palavra, busca pela presença de Deus. Eu não tenho tempo. A gente tem tempo. É questão de prioridade. Se nós deixamos de assistir uma série, assistir um futebol, ficar conversando piada e ver os WhatsApp da vida toda hora que a gente vê besteira, a gente acha um tempo para orar. Só que isso absolve. Estava vendo um texto, fiz uma reflexão, e eu tinha feito isso já antes, mas caiu assim, os dias são maus, né? Que a gente deve abreviar os tempos, que os dias são maus. Por que os dias são maus? Porque toma o nosso tempo. As nossas obrigações tomam o nosso tempo de buscarmos a Deus. São maus. O emprego toma, a família toma, o divertimento toma e tudo toma. Sem essa conexão vertical, conexão com Deus, vertical, nossas ações horizontais, ações com o mundo, com as pessoas, perdem o sentido e a força. Então, primeiro o vertical, depois o horizontal. Bom, engajamento com a igreja. Não fomos chamados para viver a fé isoladamente. Um cristão ativo se envolve na comunidade local, usando seus dons para servir os irmãos, participando dos cultos, contribuindo com a obra, com dinheiro ou trabalho, buscando edificação mútua. Uma dá aula para a criança, outro toca, o outro ajuda na pregação, o outro cada um faz uma coisa, outro visita. Cada uma ação, mas ele está ali ajudando a comunidade local, que é da igreja. Né? Lá em Hebreus 10, 25a, diz o seguinte: E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Hebreus 10, 25a. Então, nós não podemos deixar de reunir com a igreja. Às vezes, a família é grande e um da família não pôde ir, o resto não vai para a igreja, gente, pelo amor de Deus. Não é que tem que ir todo mundo, não. Então, se a minha esposa adoecer, eu não vou para a igreja, não, ela fica em casa, alguém fica com ela, eu vou para a igreja, eu não deixo para a igreja nunca. Né? Falta de estar participando junto, tem uma alegoria que o pessoal usa, que uma brasa fora do fogareiro, ela esfria, né? Ela é vermelha quando ela estiver no fogão ali, junto com as outras brasas. Se tirou ela vai esfriar. Então, o engajamento com a igreja é muito importante. Engajamento com o mundo. A fé ativa transborda para fora das paredes da igreja. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Devemos fazer o bem principalmente aos que estão sobre a nossa responsabilidade. Os irmãos e irmãs da igreja e nossa família. É lógico. Você olha para sua família, tem condição primeiro, né? É sua responsabilidade. Mas isso não exclui de fazermos o bem a todos. O apóstolo Paulo é enfático. Façamos o bem a todos. Então nós achamos muitas vezes que participando de certa comunidade, ou de igreja, ou de alguma coisa, alguns pensam assim, você tem que fazer para os irmãos da igreja. Só visitar os irmãos da igreja, aí exclui os outros. Não, é os irmãos da igreja, é os irmãos da família e todos. Todos são filhos de Deus, todos merecem nossa atenção. Então nós temos que fazer o bem a todos. Então esse engajamento são 3 coisas, como é? Primeiro com Deus, vertical, horizontal. Quem causou a horizontal é a comunidade da igreja e as pessoas que não são da igreja. Não é? 2 horizontal e 1 vertical. Bom. Luz e sal da terra.
Jesus disse que somos chamados a ser luz e sal no mundo. Está lá em Mateus 13:14. Nós somos o que do mundo? Sal e luz. O que é isso? Fazer uma diferença. Devemos fazer a diferença neste mundo. A nossa luz deve brilhar para as pessoas verem as coisas boas que fazemos e louvar o nosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Esse versículo é muito bom, Mateus 5,16. Quer dizer, que nós devemos o quê? Que a nossa luz resplandeça e as pessoas vejam que nós temos Deus no coração. Que nós somos pessoas diferentes, que temos uma fé genuína. Caso contrário, o mundo olhar para nós e ver uma pessoa indiferente, está nem para ninguém, tá? Porque Deus é esse. Né? A gente prega pelas nossas ações, não só palavras. Aliás, as ações falam mais do que as palavras. Uma fé que não produz ação. Uma fé que não produz ação, uma fé que não muda nossa forma de viver. Nossa fé, uma fé que não faz relacionamentos, uma fé que não nos faz relacionarmos com Deus e com o próximo, uma fé que não nos faz servir ou ajudar as pessoas, é uma fé questionável, é uma fé duvidosa. Se é uma fé questionável, uma fé duvidosa, não é uma fé verdadeira. Você vai comprar um produto, você fala, isso é verdadeiro ou não? Isso é falso, né? Você está com dúvida, né? A aparência não está boa igual. Então não compre. É falso, não é questionável, é duvidoso. A fé não pode ser apenas uma concordância mental, morta em si mesma. Lê a conclusão, por favor. Uma fé verdadeira é a fé dada pelo Espírito Santo, onde há amor e boas obras. Amém. Que possamos examinar nossa vida. Nossa fé tem se traduzido em obras? A nossa fé tem traduzido em obras? Estamos exatamente engajados com Deus, com a igreja e com o mundo ao nosso redor? Devemos pedir a Deus que nos reavive e nos torne cristãos verdadeiramente ativos para a sua glória. É um pouco conclusão isso aqui. Então, que a gente peça a Deus que a gente seja engajados, né, envolvidos. Vamos falar essa repetida? Lá. Pai amado, Pai amado, obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito Santo, Que me faz crer em Jesus. que me faz crer em Jesus E que derrama o seu amor, e que derrama o seu amor, me fazendo realizar me fazendo realizar as boas obras. as boas obras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João Batista manda um dos seus discípulos perguntar a Jesus se ele era realmente o que havia de vir, o Messias, né? Jesus fala para os discípulos de João falarem para ele o seguinte: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, 4 e 5. Jesus provou ser o que haveria de vir, provando ser o Messias pelas suas boas ações. Olha, ele podia falar, não, lá está escrito lá em Isaías sobre mim, está escrito os profetas, ele está certo que tem isso. Mas ele foi prático. Fala que eu sou o que tem de vir pelas boas obras que ele fez. Que é? Fazer milagres, pregar o evangelho aos pobres. Jesus provou ser o Messias que haveria de vir, fazendo o maior de todas as obras, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia para nos salvar. Aceite esta boa obra dada por Jesus. Se não é ainda seu discípulo ou discípula, seja hoje mesmo. Não jogue fora a boa obra de Jesus dada com amor a você. Aceite Jesus em seu coração. Então Jesus, como ele fez aquelas boas obras, e ele falou, eu sou o Messias, fala para João, porque eu realizo bem, prego o evangelho aos pobres, curo, né? Faço milagre, faço os cegos verem, os coxos andarem. E o mesmo Jesus está fazendo os mesmos milagres hoje.
E o maior milagre dele foi morrer, que é a função principal que ele veio, foi morrer na cruz, nosso lugar. E ele quer que a gente seja seu discípulo. Se você não é ainda, aceite o seu coração. A maior riqueza que tem é sermos discípulos de Jesus e temos uma fé ativa, não é? Amém? Diz o seguinte em 2 Tessalonicenses. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz para não cansarmos de fazermos o bem. Olha aqui, não cansarmos de fazermos o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. Não ficarmos cansados de fazer as boas obras. Por que esse pedido? Porque muitas vezes cansamos de fazer o bem ao próximo. Cansamos sim. Não recebemos agradecimentos. Parece que em muitos casos não resolve, caso alguém ficar no vício. Às vezes fazemos tanta coisa, a pessoa continua no vício, a mesma coisa. Fazemos isso, a pessoa está no mesmo dia, fala, não, eu estou cansado de fazer o bem. Eu lembro de uma pessoa, sempre falava isso, estou cansado de fazer o bem. Né? Porque às vezes não resolve. Mas o apóstolo falou, não cansa de fazer o bem. Não devemos desistir, porque fomos chamados por Deus para fazer boas obras, fazermos o bem. Nós fomos chamados para quê? Para fazermos o bem. Então nós não podemos cansar de fazer o bem. Ah, não estou tendo resultado, não estou sendo aplaudido, não está tendo resultado, eu não estou ganhando dinheiro, ninguém está me tratando bem. Não interessa, você está fazendo aquilo que Deus mandou. E que tem amor, que seja uma ação por obediência ao mandamento de Deus e por amor. A gente só quer resultado. A gente vai, na próxima pregação no Velho Testamento, a gente vai ver isso. A gente vai classificar uma pessoa que tem poder por resultado e não pelas ações. É um defeito que a gente tem. Nós temos que ser e não ter. Né? Eu fiz isso, fiz isso. Não interessa. Você fez a vontade de Deus. Se o mundo reconheceu, Deus reconhece. Temos que fazermos o que não temos, mesmo que achamos que não compensa. O Senhor Deus diz, mesmo que a gente ache que não compensa fazer o bem, nós temos que fazer o bem. Eu ajudo essa pessoa, vai esse emprego, ele cancela, não quer, larga, desajustado, mas você não pode parar. O sujeito não quer reagir, você não pode parar. Eu estou cansado, eu vou pegar esse sujeito. Não, isso não é ordem de Deus. Parece que essas pessoas vêm no mundo, foi para ensinar a gente a ter paciência, a amar, a ter perseverança, porque é muito difícil. Não, é muito difícil mesmo, dá vontade de parar, mas Deus, nós não podemos parar. Porque se nós não temos uma fé verdadeira. A fé verdadeira faz sempre o bem, mesmo não sendo reconhecido. Lê para mim, Provérbios. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19:17. Que é um versículo mais bom do que esse, para nós não cansarmos de fazer o bem. Olha aqui. Ao Senhor empresta o que compadece do pobre. Você empresta a Deus. Mesmo que as pessoas do mundo não te reconheçam, você fez o bem, mas você está emprestando para Deus. Ele lhe pagará o seu benefício. Aquilo que nós fizemos de bem, Deus não dará recompensa, mesmo que o ser humano não dê. Se nós ajudarmos ao que necessita, estamos emprestando a Deus. E Deus paga aquilo que a gente pede emprestado. Não é igual muitas pessoas ruim para pagar, né? E Deus Pai vai nos pagar todo o bem que fizermos. Em Provérbios 22:9 diz que quem vê com bons olhos e dá pão ao pobre será abençoado. A gente vê com os bons olhos. Às vezes a gente vê com maus olhos. É malandro, é sem ver assim, não. É um desajustado, precisa de ajuda, não é? Compadece, essa pessoa é o quê? Abençoada. E em Provérbios 28:27 diz que quem dá pão ao pobre não passará por necessidade. Poxa, isso é promessa lá desde o Velho Testamento. Ajude, nós podemos ajudar sim, não vai fazer falta não. E Deus não vai deixar nós... Já viu alguém passar necessidade porque ajudou alguém? Você conhece alguém? Não, o cara está passando uma necessidade danada, que queira ajuda de todo mundo. Vou contar um caso aqui, a ilustração está nem na pregação. O sujeito falou assim, você sabe que a maioria desse povo que ganha na loteria acaba com tudo, né? Não é assim a história que a gente escuta?
Aí o sujeito falou, o sujeito ganhou na loteria, mas nunca viu um homem bobo daquele jeito. Ele ajudou todo mundo, a família, menino, acabou com o dinheiro dele, ajudou os outros a comprar casa, ajudou a comprar carro, ajudou a reformar, ajudou a fazer isso, o cara falando, nunca vi contar isso, e eu escutando. Eu falei assim, mas eu garanto que ele não acabou com tudo. Ele falou, não, ele tem uma terrinha boa, menino, com água e tudo. Eu falei, estou falando que quem ajuda o outro não fica na miséria. É bíblico, eu não vou mudar isso nunca. O Senhor Deus escutará as suas orações e fará o milagre de que você precisa e te dará consolo porque Ele é bom. Então o Senhor vai nos dar consolo, vai nos abençoar e fazer o milagre porque Ele é bom. O próprio Deus, né, é o Pai da fé. Na fé genuína, Ele não vai fazer, Ele faz boas obras para conosco. Não só porque faz o bem ao próximo, mas porque Deus Pai é bom e misericórdia. Muitas vezes não somos tão bons, mas Deus é bom. E às vezes responde às nossas orações, às vezes nós somos pecadores e maus. Mas Deus é bom. Ponha diante de Deus o seu pedido. Ponha diante de Deus aquilo que você está precisando. O milagre que você está precisando. Aquilo que você almeja tanto. Uma doença, um problema financeiro, um problema de relacionamento, de vício. São tantos problemas. Né? Problema psicológico, tendência a suicídio, depressão. Como as famílias têm sofrido, um luto, alguém que está em estado terminal, alguém esperando uma operação, você está tenso. Seja qual for o problema. Deus é o Deus do milagre, Ele responderá às suas orações. Ele é um Deus bom. Basta termos fé e acreditar. Para quem crê, tudo é possível. Jesus sempre dizia, seja conforme a tua fé, vai em paz. Oremos, põe diante de Deus o seu próprio. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença, Senhor, essa pessoa que está tão angustiada, essa pessoa que está sofrendo, que está com o coração, o Senhor, ferido, machucado, preocupado com seu filho e sua filha, Senhor, que está doente, preocupado com seu filho e sua filha, Senhor, com seu parente, sua mãe, ou com alguém que ele ama, ou Senhor, porque está no caminho errado, ou às vezes está desempregado, ou, meu Deus, às vezes está com problema psicológico, depressão, tendência a suicídio. Oh, meu Deus, muitos problemas, o Senhor, às vezes desajustada, em alguns casos até com moradores de rua nas famílias, Jesus. E a pessoa, oh meu Deus, está desesperada, esperando ser uma resposta. E ela quer que esse milagre aconteça e não vê como ele acontecer. Que o Senhor traga, Senhor, esse milagre. Que o Senhor Deus do milagre. Aquilo que nós não conseguimos, Senhor. Aquilo que o ser humano não consegue. Aquilo, Senhor, que para nós é impossível, para o Senhor é possível, Pai. O Senhor, Pai querido, quando mandou Jesus ao mundo, Pai, Jesus curou os cegos, o Senhor, os mudos, surdos, Senhor, os aleijados, e até ressuscitou os mortos. O Senhor é o mesmo Deus ontem e hoje, e o Senhor fará um milagre nessa vida. Enche de fé, Senhor, enche de esperança, otimismo, Senhor, vontade de vencer, que o Senhor traga tudo de bom, Pai. E nós cremos no teu milagre, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço desde já. Amém. Amém. O Senhor fará o milagre na sua vida, ore com fé, tenha fé e esperança. Não é fácil, mas Deus é maior. E você também que perdeu alguém, Deus te conforte. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. E até a próxima, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. E obrigado por ter ouvido e assistido a nossa pregação. Amém. Até a próxima.